Oi, eu sou a doutora Fernanda Torras, médica ginecologista e mastologista, e hoje eu vou falar sobre câncer de mama. A gente fala muito sobre o Outubro Rosa como uma época de rastreamento e de atenção com a mama, mas na verdade esses cuidados, esses sinais de alerta devem estar presentes durante todo o ano. Para o nosso país, estima-se quase 60 mil novos casos de câncer de mama durante os anos de 2018 e 2019. E quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Primeiramente, vamos citar os fatores individuais daquela mulher para risco aumentado de câncer de mama. Entre os fatores principais, nós citamos um ganho de peso ou obesidade após menopausa, que fará a produção de hormônios que estimulam a mama, sedentarismo, alimentação rica em gorduras, em carboidratos, poderiam levar ao aumento do risco de câncer de mama, sendo que alguns trabalhos publicados sugerem como fator de proteção aquela população que ingere grande quantidade de frutas e legumes. Menarca precoce, a primeira menstruação antes de 12 anos e a menopausa tardia poderiam estar associados ao aumento do risco. O uso prolongado de contraceptivos hormonais orais, acima de 10 anos, alguns estudos relacionam a risco aumentado. Tabagismo, etilismo pesado, entre fatores de exposição a radiações, aquelas mulheres tratadas para linfomas com radioterapia de tórax teriam um risco individual aumentado. Além desses, podemos citar os fatores genéticos para o câncer de mama, conhecidos como hereditários. Aquela mulher que apresenta um dos mais seguintes fatores tem um risco aumentado e uma conduta de rastreamento periódico e atenção. Aquelas que possuem familiares com câncer de ovário na família, um ou mais dois familiares com câncer de mama abaixo dos 50 anos, familiares geralmente de primeiro grau, câncer de mama masculino na família e síndromes genéticas conhecidas que levam ao aumento de tumores em geral. E como podemos prevenir o aparecimento de um câncer de mama? Como eu posso reduzir o meu risco individual para o câncer de mama? A gente sabe que aqueles fatores hereditários são não modificáveis, porém os fatores individuais são, e neles podemos citar o controle do tabagismo e etilismo, controle de peso, principalmente pós-menopausa, uma amamentação por tempo prolongado, evitar o uso prolongado dos contraceptivos hormonais, evitar longo prazo em uso desses contraceptivos, evitar o sedentarismo, atividade física regular e uma alimentação saudável, principalmente rica em frutas e legumes. E quais são os principais sinais e sintomas da doença? Os principais sinais são aparecimento de nódulo súbito, no autoexame, geralmente no banho, quando a mulher entra no banho, ela percebe nodulações, ondulações diferentes na mama, aparecimento de nódulos na região do prolongamento axilar e axilas, alterações da pele do bico do mamilo, tá? Aquela areola e mamilo começam a ficar descamativos, secretores, edema, inchaço nesse bico do mamilo e coceira no bico do mamilo é um sinal de alerta. Saída de secreção espontânea, geralmente unilateral, tá? Pontual, de cor vermelho vivo, de cor transparente, são preocupantes. Entre outras alterações, por exemplo, os carcinomas inflamatórios da mama, eles vão evoluir não com a presença de nódulo, mas sim como uma apresentação de inflamação mamária. A pele fica avermelhada, dolorosa, cheia de ondulações que simulam casca de laranja naquela pele. Então, além de ficar atenta a esses sinais e sintomas de modificação mamária, que podem acontecer mesmo em sinais precoces da doença, a gente tem como rastreamento populacional no Brasil a mamografia anual a partir dos 40 anos. É o que a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza, que a mulher faça uma mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Nos casos de mulheres com alto risco familiar,
Esse rastreamento vai ser individualizado, de acordo com a idade dos parentes acometidos, dos familiares de primeiro grau e do risco dessa mulher em apresentar a doença. É importante lembrar que, se detectado precocemente, o câncer de mama tem uma taxa de cura acima de 95%. Por isso, a prevenção depende de nós e, além dos exames disponibilizados anualmente, a gente deve ficar atento ao nosso corpo, aos sinais que ele apresenta e saber que alteração é preocupante, que alteração eu preciso de uma certa emergência de avaliação. E depois de um diagnóstico, como que é feito o tratamento? Tem muita mistificação no tratamento do câncer de mama, tem muito tabu, muito mito a respeito desse tratamento. Eu preciso lembrar que os cânceres de mama, eles diferem de mulher para mulher, tá? Existem subtipos de câncer de mama, alguns com receptores hormonais, outros receptores marcadores de agressividade, que a gente tem que individualizar a partir daí. Primeiramente, vai ser feito um estadiamento dessa doença, para saber qual que é o grau da doença, qual que foi o avançar da doença, que a gente chama de estadiamento mesmo. Analisando o tamanho do tumor, o status da axila, se drenou para alguns gânglios axilares, se além da axila teve manifestação em outros órgãos e a partir daí traçar a trajetória de tratamento. Como terapêuticas disponíveis, nós temos quimioterapia, podendo ser usada antes da cirurgia ou após a cirurgia, dependendo do seu tipo de tumor e do estadiamento da sua doença. A quimioterapia geralmente leva à queda de cabelo, que a gente fala em alopécia, dependendo do esquema utilizado, para a maioria das mulheres. Há o uso de tocas térmicas, o criotratamento do couro cabeludo para evitar a queda de cabelo, mas isso não tem como prometer para todas as mulheres. É uma tentativa para redução da queda capilar durante a quimioterapia. Durante o tratamento, geralmente as pacientes ficam bem. Há uma queda de imunidade logo após as sessões, há um cansaço, dor muscular pode acontecer, portanto a gente orienta que essas pacientes se resguardem na primeira semana após cada sessão e depois mantenham uma vida relativamente normal, evitando aglomerados, evitando frequentar lugares onde há sinais, riscos de infecção, um cuidado adequado na alimentação e nos cuidados pessoais. Além da quimioterapia, a gente tem as cirurgias para retirada do tumor, o esvaziamento das axilas ou a biópsia dessa axila, dependendo do estadiamento tumoral. Há várias cirurgias disponíveis para o câncer de mama, desde aquelas conservadoras, onde são feitos setores, quadrantes da mama, remodelamento da mama, até as mastectomias, ou radicais, ou preservadoras de pele, de papila e reconstrução imediata. Independente do método escolhido, há possibilidade de reconstrução e de resultado estético, dependendo do tipo de tumor, imediato ou após o tempo, a terapia adicional necessária para o tratamento da doença. As mastectomias redutoras de risco são indicadas naquelas pacientes com mutação genética comprovadas e que não faça a redução de risco contralateral adiar o tratamento da mama doente. Então, de acordo com o resultado de mutação genética dos fatores de risco, o médico pode sim indicar a mastectomia contralateral com reconstrução, porém nem sempre será no mesmo tempo do tratamento da mama doente. Além disso, tem as terapias de radioterapia, que são usadas após a cirurgia geralmente, e nem toda mulher vai ser submetida à radioterapia. De acordo com o estadiamento e com o método cirúrgico escolhido, ela pode ficar livre dessas terapias. Além disso, temos a chamada hormonioterapia, que são medicações usadas para bloquear os hormônios femininos naqueles tumores com receptores hormonais para estrogênio e progesterona. Essas terapias geralmente são usadas por um tempo pré-determinado, de 5 agora 10 anos, para as terapias, e elas trazem alguns efeitos colaterais decorrentes do bloqueio hormonal.
E esses efeitos podem ser contornados com terapias adicionais, com uma monitorização com ginecologista, com mastologista. A taxa de cura, lembrando, é acima de 95%, principalmente no diagnóstico precoce, e é uma doença muito frequente, tá? É a segunda incidência de tumor nas mulheres brasileiras é o câncer de mama. Fique atenta nos sinais, faça seu rastreamento de rotina, não deixe de procurar seu médico e se previna. Olá, eu sou a Etienne, sou médica aqui no serviço de oncoginecologia e mastologia do ICAVC e hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o autoexame e alguns sinais de alarme para serem vistos durante esse autoexame. Como é que a gente vai fazer esse autoexame? De preferência em frente ao espelho, eu posso fazer deitada, eu posso fazer no banho, mas o ideal é que seja feito em frente ao espelho. Vou levantar a minha mão atrás da cabeça, certo? E aí eu vou começar, primeiramente, quando eu levantar a mão, ver se já tem alguma retração na pele ou retração neste mamilo. Retração é quando entra. Depois que eu observei se vai ter alguma retração ou não, eu vou começar a fazer a palpação, certo? A palpação, ela vai ser de maneira principalmente circular, fazendo os círculozinhos durante toda a mama. Durante essa palpação, eu não posso esquecer de palpar a areazinha do mamilo e a areazinha da axila. E também não posso esquecer de fazer a expressão do mamilo, nesta e desta forma. Durante o autoexame, nós vamos observar alguns sinais de alarme, certo? Quais são os principais? Os principais são os nódulos, que a gente vai ver durante a palpação, qualquer alteração de textura ou coloração da pele, retração, que é a entrada da pele ou a entrada do mamilo, prurido neste mamilo e, durante a expressão, se vai sair algum líquido. Se tiver alguma dessas alterações, eu preciso procurar imediatamente o médico. Cabe lembrar que o autoexame não vai substituir nem o exame durante a consulta médica, o exame clínico do médico, muito menos a mamografia para o rastreamento.